Oi, tudo bem? Sabe aquela imagem de empresa de sucesso, cheia de prédios, máquinas novinhas, estoque até o teto? Parece incrível, né? Mas e se tudo isso, na verdade, pudesse ser um sinal de um problemão? Um sinal de dinheiro que está ali, parado, sem trabalhar? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma métrica que é tipo um raio-x dos negócios, que mostra o que realmente está acontecendo por trás da fachada. E aqui a gente chega no X da questão. Existe capital empatado na operação? Sabe, aquele dinheiro que foi investido em um monte de coisa, mas que não está gerando o retorno esperado? Essa é uma pergunta que, olha, todo gestor, todo investidor deveria se fazer o tempo todo. Bom, para começar, vamos entender de uma vez por todas o que é esse tal de dinheiro parado. E mais importante ainda, por que ele é um perigo tão silencioso, sabe? Que pode minar a saúde de qualquer negócio sem que ninguém perceba. Pensa só nesse cenário. Uma empresa vai lá, compra máquinas caríssimas, enche os galpões de estoque e investe uma fortuna em estrutura, mas quando a gente olha para o fim do dia, as vendas simplesmente não acompanham esse investimento todo. Isso é o dinheiro parado. É capital que foi gasto, que está ali, mas não está girando, não está se transformando em receita. É o sintoma mais claro que existe de ineficiência na operação. Ok, então fica a pergunta, né? Como é que a gente mede isso? Como a gente descobre se a empresa é eficiente ou não? A boa notícia é que existe sim um indicador financeiro que foi feito exatamente para isso, para dizer se os ativos da empresa estão ralando de verdade ou se estão só, bem, ocupando espaço. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Chegou a hora de conhecer a ferramenta que funciona como um verdadeiro termômetro da eficiência de um negócio. O nome da fera é Giro do Ativo, e a lógica dele é bem simples, na verdade. Ele responde uma pergunta fundamental. Para cada real que a empresa investiu em ativos, quantos reais ela consegue gerar de volta em vendas? Ou seja, o ponto aqui não é só ver a quantidade de coisas que a empresa tem, mas principalmente a qualidade desses investimentos. E o cálculo, olha, é surpreendentemente simples, não tem mistério. Primeiro, a gente pega a receita líquida anual, basicamente tudo que entrou de dinheiro com as vendas. Depois, é só dividir esse número pelo ativo total da empresa, que é a soma de tudo que ela tem, desde os prédios até o último item do estoque. O resultado dessa continha é o nosso indicador. Simples assim. Ok, legal. Calculamos, temos um número na mão. Mas e aí? O que esse resultado quer dizer na prática? É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A interpretação é bem direta, preto no branco. Um giro alto é o que todo mundo quer. Significa que a empresa é eficiente, que os ativos estão gerando vendas num ritmo legal, é sinal de que os investimentos foram bem feitos. Agora, um giro baixo, bom, aí acende um grande sinal de alerta. Ele aponta exatamente para aquele problema do dinheiro parado e quase sempre para investimentos que não foram uma boa ideia. Então vamos focar nesse sinal de alerta. Vamos cavar um pouco mais fundo para entender quais são os problemas que um giro baixo pode estar escondendo. Olha, essa frase resume perfeitamente o perigo. É a definição clássica de capital mal alocado. O dinheiro já foi gasto, o ativo está lá, ocupando espaço, mas ele simplesmente não está fazendo o trabalho dele, que é gerar mais dinheiro com vendas. Mas por que isso acontece afinal? Normalmente as causas são problemas bem clássicos de gestão. Pode ser um estoque que não sai, sabe? Uma fábrica que está operando com capacidade ociosa, ou até mesmo ativos que, no fundo, nem agregam valor de verdade. No final das contas, tudo se resume a uma única coisa: a dificuldade de transformar esses investimentos em vendas. E aqui está a consequência mais dolorosa disso tudo. Um giro baixo significa que a empresa vai levar muito, mas muito mais tempo para ver a cor do dinheiro que investiu de volta. Aquela máquina nova, aquele estoque gigantesco que foi comprado, tudo isso vai demorar uma eternidade para se pagar. E isso, claro, compromete o caixa e a capacidade da empresa de crescer. Ok, até agora a gente falou muito de eficiência, de dinheiro parado, mas agora vem a parte mais importante. Como é que tudo isso se conecta com o que, no fim, mais importa para qualquer negócio? A lucratividade. E essa fórmula aqui, ela revela tudo. O retorno sobre o ativo, o famoso ROA, que basicamente mede o quão rentável uma empresa é, ele é o resultado de uma multiplicação simples. Margem de lucro vezes o giro do ativo. Ou seja, pensa bem, o giro não é só um número isolado, ele é um multiplicador direto do lucro. Para ficar bem claro, olha só esse exemplo prático. Imagina duas empresas, a A e a B. As duas têm exatamente a mesma margem de lucro, 10%. Só que a empresa A tem um giro de 2% e, com isso, um retorno final de 20%.
Já a empresa B tem um giro baixinho, de 0,5, e o retorno dela é de só 5%. O resultado final é 4 vezes maior só por causa da eficiência. Isso mostra o poder absurdo que uma boa gestão de ativos tem. A grande moral da história é essa. Ignorar a eficiência dos ativos é um erro tão grave, mas tão grave quanto deixar as despesas saírem no controle. Ter um monte de ativo parado que não trabalha corrói o lucro da mesma forma que um gasto exagerado. É um tipo de custo invisível, sabe? Mas que tem um impacto gigante no resultado final. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Para a saúde de uma empresa, o que é mais vital? Ter uma margem de lucro gorda em cada venda ou ter a capacidade de fazer seus ativos girarem muito rápido, gerando um volume enorme de vendas? A resposta, como a gente viu, é que não dá para escolher. Os dois são cruciais. Negligenciar um deles pode ser fatal para o negócio.